agradecido por Deus, por me dar essa oportunidade de mais uma vez estar aqui sendo usado para a glória dele. Quero agradecer aqui também o nosso pastor na igreja, presbítero Douglas. Muito obrigado. A irmã Dayana, seu esposo, que estão aí nessa obra, nesse departamento tão atacado pelo mal hoje em dia, que é a família. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado por lembrar de mim. Continue dando graça e força a vocês nesse ministério. Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. A partir do verso 38. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 38. Enquanto você procura, eu quero aqui justificar a minha chegada tarde. Hoje eu vim direto do trabalho, e eu saio do trabalho já às 6h30. A minha família não pôde estar comigo porque a minha esposa foi pregar lá no Valparaíso, e ela levou meus filhos juntos. Eu também estava de moto, não tinha como trazê-los. Por isso, estou sozinho, justificando aqui. Quero trazer também um abraço para os irmãos, para a igreja. O meu pastor na igreja, pastor Alfredo, ele pediu que eu estivesse aqui mandando um abraço para os irmãos. Estou aqui debaixo da sua bênção, estou aqui debaixo do seu mandado, em obediência, conforme nos manda a palavra de Deus. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz o texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 5, a partir do verso 38. Diz-nos o texto: E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele, entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Feche teu olho, Senhor, nós queremos te louvar. Até aqui eu tenho por certo e creio que o Senhor recebeu a nossa adoração, o nosso louvor. Porém, Senhor, fale com a tua igreja nesse momento. É a tua igreja, a tua noiva, esta que irá morar no céu. Ela não veio para me ouvir, Senhor, mas sim para ouvir a tua voz. Usa-me uma vez mais, Espírito Santo de Deus. Coopere com a pregação da tua palavra. E onde estiver um coração duro, entristecido, quebra e alegra, meu Senhor, transformando-nos pela tua palavra nesta noite. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, dando glória ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o capítulo 5 de Marcos é um capítulo de milagre. Se você parar na sua casa para lê-lo todo, verás que chegando ao lugar que estava, Jesus primeiro, ele expulsa um demônio. Depois Jesus, ele vai curar uma mulher do fluxo de sangue. E por fim, ele vai curar, ou melhor, ressuscitar a filha de Jairo. Amém, irmãos? Amém, amém irmãos? Amém. O que Marcos quer trazer para nós é que Jesus tem poder para libertar, para curar, para ressuscitar. Quando Marcos escreve o seu tratado, ele escreve para um povo que está sendo perseguido, mais ou menos ali pelo ano de 60, 64 depois de Cristo. Os crentes em Roma
estavam sendo perseguidos. E por que Marcos escreve o seu tratado? Porque ele queria aumentar a fé em meio à perseguição. Já quero te dizer que hoje o Senhor me trouxe a esta casa para aumentar a tua fé em meio ao momento de adversidade que você vive. Não sei se você precisa aqui de uma libertação para a tua casa. Não sei se você precisa aqui de uma cura na tua família. Não sei até se você precisa aqui de uma ressurreição. Mas eu quero te dizer, o mesmo Jesus que fez lá atrás, é o mesmo Jesus hoje que curou, que salvou, libertou e pode fazê-lo hoje também. Você crê nisso? Mas o texto nos traz algumas peculiaridades, irmãos. O texto nos traz algumas curiosidades. Primeiro, começando por Jairo. Jairo, ele vai aparecer ali depois do versículo 22. E quem era Jairo? Jairo era, em algumas versões, principal da sinagoga. Ou, como eu li, um governante. Jairo seria, na nossa linguagem de hoje, o pastor na igreja. Sinagoga era uma igreja, ok? Onde eles se reuniam para orar, para ler a palavra de Deus, para estudar e para adorar o Senhor. Jairo era governante dessa igreja. Jairo era governante dessa congregação. Jairo era o pastor. E se tem alguém que sabia dar culto, era Jairo. Se tem alguém que entendia de liturgia, era Jairo. Então Jairo, ele, com seu entendimento todo de ministério, ele vai chegar em Jesus e ele vai, primeiramente, e aqui eu quero falar um pouco das características de Jairo, que Jairo nos ensina. Haja vista, Jairo ele sai de casa com uma filha doente, à beira da morte. Então, como Jairo vem para o culto? Como Jairo vem até Jesus? Com um baita problemão. Imagine Jairo saindo de casa para adorar. Imagine Jairo saindo de casa para ir até Jesus. Assim como Jairo, nós viemos aqui hoje até Jesus. E a primeira coisa que Jairo nos ensina quando estamos diante de Jesus é nos humilhar. Ou como na minha versão, se prostrar. Prostrar, irmão, fala de rendição. Quando Jairo, governante, pastor da alta sociedade, ele se prostra diante de Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, Senhor, eu tenho cargo. Olha, Senhor, eu tenho posição. Olha, Senhor, eu sou de uma casta superior, mas diante de Ti, eu não sou ninguém. Oh, aleluia! Na Tua presença, eu me rendo. Diante de Ti, eu me prostro. Irmão, eu não sei você, mas tem gente que tem coragem de chegar até Jesus e não dar um glória a Deus. Tem gente que tem coragem de vir aqui no ambiente profético, no ambiente espiritual, saiu de casa, a casa está debaixo de guerra, mas chega aqui, irmão, não tem coragem de se prostrar e dizer: Senhor, Tu é grande, Senhor, Tu é maravilhoso, Senhor, Tu és bom. Não tem, irmão. O que primeiro Jairo nos ensina é o quê? Se humilha. Se humilha. O que Jairo está dizendo para Jesus? Tu és maior do que eu. Eu estou aqui por necessidade. É por isso que eu me prostro. Oh, irmão. Em algumas versões vai dizer que Jairo se humilha. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro ele faz o quê? Se
Irmão, esse texto aí é Deus respondendo a oração de Salomão. E a pergunta que nós temos que fazer para interpretar o texto não é se humilhar para quê? É se humilhar onde? Porque este versículo de 2 Crônicas faz referência ao templo. A primeira coisa que Deus está falando para Salomão é: Salomão, se quando chegar no templo, o meu povo se humilhar, se despir de si mesmo, irmão, rasgar as vestes, rasgar o coração, entender que eu sou grande e o povo é pequeno, humilhação. Se a primeira coisa, se ele se humilhar, é a segunda, e orar, e a terceira, buscar a minha face, não tem como orar e buscar a face do Senhor sem humilhação. A primeira lição que Jairo nos dá é o quê? Quando chegar na casa do Senhor, se humilha. Se humilha. Sabe por quê? Fala pro teu irmão aí, anima ele para ele não dormir. Fala para ele, cultuar. Mas pode ser mais forte. Cultuar é trazer e não buscar. Porque culto é uma divindade. Então você que traz o culto. Deixa eu ver o que você trouxe para Jesus hoje. Oh, glória! O que é que você trouxe para esse Jesus que morreu na cruz para te salvar? Me diz o que é que você trouxe. Eu sei que é jargão de pentecostal, é jargão nosso. Não, eu vou buscar o Senhor, vou para a igreja buscar. Não, irmão. Culto é trazer. Diante de Deus, diante de Jesus, é você quem traz. E olha, Jairo vinha o quê? Com uma necessidade grande. Eu entendo pouco Jairo, porque início do ano passado, a minha filha também ficou 12 dias na UTI, irmão. E como é que traz culto? E como é que traz adoração? Porque tem muita gente que só adora, que só traz culto quando tudo vai bem. Tem muita gente que consegue levantar a mão e se derramar quando as coisas estão bem. Mas quando aperta, irmão, some. Achando que Jesus é obrigado a atender a nossa necessidade. Deixa eu te dizer, né, não. Jesus não tem obrigação nenhuma com a tua e com a minha necessidade. Ele faz por misericórdia. Ele faz porque Ele é bom. Em contrapartida, nós veremos no texto a mulher do fluxo de sangue. Quem é a mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue é aquela crente ou aquele crente que só quer o que Jesus faz, mas não quer Jesus. Ela entende e crê no poder que Deus tem. Você lê comigo no texto que ela olha para si e fala: opa, se eu tão somente tocar na veste dele, eu vou ser curada. Curada do quê? Do sangue que estava se esvaindo. Mas o texto faz questão de mostrar que era uma mulher que há 12 anos só estava indo de mal a pior. Só estava indo de mal a pior. Fisicamente, monetariamente, porque ela estava indo em quem não tinha solução para o problema dela. Era outra pessoa que também saiu de casa com uma necessidade. E o texto diz que ela fala consigo, ouvindo falar de Jesus, ela fala consigo o seguinte: se eu for lá, tocar nas vestes, eu vou ficar curada. E o que ela faz? Ela vai, toca nas vestes, sentiu. O texto diz que ela
sentiu que a fonte do seu sangue secou. Pronto, me senti bem. Agora, o que eu vou fazer? Perna para quem te quer. Já recebi o que eu queria. Só que Jesus é tão esperto. Jesus é tão bom, irmão, que ele pega e fala: opa, para aí. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude, poder, aí depende da versão que você lê. Aí alguém vira para Jesus e fala: Senhor, a multidão está te apertando aqui, está disputando espaço para te encostar, e tu pergunta quem é que me tocou. O texto é claro e diz que o Senhor vai olhando. Irmão, eu imagino Jesus procurando ela assim, olhando sério, alguém me tocou. Eu sei que alguém me tocou. Sabe aquele olhar de mãe, quando a gente faz coisa errada? Que a mãe sabe quem foi e pergunta assim: quem foi que fez isso aqui? Já olhando para a nossa cara. Mais ou menos assim que Jesus fez. Porque ela foi lá, tocou, recebeu a bênção, e agora acabou, vou para casa. Já recebi a minha bênção. Ela era o crente que quer o que Jesus faz, mas não é o crente que quer o que Jesus é. Ela queria só o poder que Jesus tem, mas não queria Jesus. Aí o texto diz que ela, se constrangendo, pega e fala toda a verdade. Ué, que verdade é essa? E para quem? Jesus já sabia quem era, irmão. O que Jesus estava fazendo com ela era o quê? Expondo ela. Porque ela ia lá, tocou em Jesus, ia voltar para casa, ia continuar na mesma situação. O texto diz isso. E quando Jesus pergunta quem me tocou, e ela constrangida, diz o texto que ela fala toda a verdade. Porque diante de Jesus não tem como vir com mentira. Diante de Jesus a roupa pode até ser de crente, a Bíblia é de pregador, a voz é de cantor pentecostal, mas Deus conhece o íntimo e o coração. O que Deus está falando para ela: tu pode enganar o povo, mas a mim não. Eu te conheço. Eu te conheço, eu sei quem você é. E ela vai falar para quem? Vai falar para o povo. Ela vai assumir a condição dela. Qual verdade? Imagina ela chorando e dizendo: eu era impura, porque perante a lei ela era uma impura. Eu era impura. Eu tinha uma necessidade. Mão, o que tem de crente, o que tem de pessoas que vêm nesse ambiente, irmão, até Satanás aqui vai sentir Jesus. O texto diz que eles creem e tremem. Até Satanás no ambiente espiritual sente a presença de Deus. E tem muito crente por aí que vem e vai pelo sentimento, pelo aquilo que sente. Ah, eu estou sentindo um arrepio. Ah, eu estou sentindo um calor. Mas quando sai da porta para fora, o mesmo problema e a mesma condição continua. E qual é o motivo disso? Quer vir até Jesus e não quer falar a verdade? Quer vir até Jesus só pelo que ele faz? Só pelo poder? Quer vir até Jesus só pelo que ele pode dar? Mas Jesus está falando: eu não quero te dar o meu poder. Eu quero me dar a você como eu já te dei. Como eu já me dei na cruz do Calvário. O que Deus está falando para ela: eu quero um relacionamento contigo. E ela tem que falar a verdade. Eu era aquela lá, ó. Irmão, não tem como enganar a Cristo. Não tem como. Depois que ela confessa a sua condição, Jesus vai olhar para ela e vai falar: ele disse-lhe, Jesus, versículo 34, filha, opa,
ela aparece no texto como alguém imunda, como alguém que está perdendo sangue. Sangue fala de vida. Tem gente aqui que está perdendo vida, porque está querendo vir camuflado diante de Jesus. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ele está te vendo, Ele sabe quem você é, Ele sabe do que você precisa, mas antes dele te dar o que Ele tem, Ele quer te dar o que Ele é. Ela parece como uma mulher doente, 12 anos indo de mal a pior. Mas agora Jesus vai olhar e vai falar: já te adotei, filha, aleluia. Ô filha, a tua fé te sarou. Olha aqui, ó. Mas o texto diz que ela sentiu que ela já tinha sido curada. Aí Jesus continua: vai em paz e ser curada do teu mal. Oh, meu querido, meu irmão e minha irmã, a melhor coisa que podemos levar para dentro da nossa casa é a pessoa de Jesus. Todo milagre é passageiro. Oh, glória. Todo milagre é passageiro, mas Jesus é eterno. Toda cura é passageiro, mas Deus é eterno. Oh glória! Oh glória! A salvação é eterna. E não adianta ter a cura física, mas a alma continuar doente. Oh. E hoje Jesus está te perguntando: eu sei que tu veio aqui para me tocar. Eu sei quem você é. E Jairo? Enquanto isso, Jairo está o quê? Está esperando. Segunda lição que Jairo nos ensina: esperar. Porque a necessidade é nossa, mas o poder é do Senhor. Ele faz da maneira que quer. Ele faz como quer. E no momento que quer. Eu não posso obrigá-lo. Tem horas que Jesus vai virar, vai olhar dentro da nossa fuça e vai dizer: não! Quem é você quando Jesus te diz não? Porque o que está se pregando por aí é um Jesus, é um Deus que dá as suas benesses na hora que quer, no momento que quer, e um determinismo exacerbado. Eu determinei. Eu declaro. Irmão, tu não declara nada, tu não tem poder para nada. Para alguém Deus está dizendo: espera, e com paciência. Vai ficando no Salmo 40, porque o poder é meu, a glória é minha. Eu faço quando quero, no momento que quero, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus, irmão. Imagina a cabeça de Jairo: minha filha está em casa. Minha filha está doente. Vamos, Jesus, vamos, Jesus, vamos, Jesus. Vamos, Jesus. Na cabeça de Jairo. Ah, irmão. E Jesus, atendendo aquela moça. Talvez a mente de Jairo a mil. Minha filha está em casa doente. À beira da morte. Mas Jairo está lá. Esperando. Esperar com paciência, irmão, é saber esperar. É saber esperar, resiliência. Espera. Enquanto eu espero, o que eu faço? Eu oro. Continuo pedindo. Não é por muito falar que seremos ouvidos, mas também nós temos que orar, persistir em oração. E Jairo continua assim. Porque você lê no texto que quando Jesus despede a mulher do fluxo de sangue, vem alguém da casa de Jairo e já fala com ele: ô Jairo,
para de enfadar. Em algumas versões diz enfadar o mestre ou incomodar. Enfadar é falar demais. Então Jairo estava ali com Jesus do lado dele. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas Jesus, olha a minha casa. Jesus, a minha filha está doente. Jesus, a minha filha está à beira da morte. E alguém vem de lá gritando: ei, Jairo! Não incomode mais o mestre! Porque ela morreu! Vamos, o que é lindo no texto. O texto diz que antes dele terminar de falar, Jesus olha para a cara de Jairo e fala: oh, crê somente. Aleluia! Crê somente. O que Deus ministrava no meu coração ao estudar essa palavra, irmão, tem coisa que você não vai precisar responder, porque Deus vai responder por você. Eu imagino Jairo já respirando para chorar, mas Jesus olhou para ele e fala: não se desespera, crê somente. Eu não sei qual foi a notícia que chegou. Eu não sei se for por WhatsApp, eu não sei se for por telefone, mas o que eu quero é te dizer que Jesus está me inspirando a falar: crê somente. Crê somente. Lembra? É poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Anima o teu irmão do lado e fala com ele: crê somente. Crê somente, aleluia. Crê somente, oh glória. Irmão, tem coisas que só acontecem para quem crê. Um pai chega até Jesus e fala com ele: ó, trouxe meu filho aqui para os teus discípulos, meu filho está endemoniado, mas eles não conseguiram expulsá-lo. Aí Jesus vira para ele e fala: tu crê? E aquele pai olha para Jesus e fala: eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. O que aquele pai estava falando para Jesus? Jesus, eu sei que tu tem poder, mas eu estou tão envolvido nessa situação que eu não consigo crer mais. Tem horas que a adversidade nos vem de tal forma que quase nos faz perder a fé. Porque a fé não é naquilo que Jesus faz. A fé é naquilo que Ele é. Quando se fala em crer, se fala daquilo que Ele pode fazer. Então aquele pai olha para Jesus e fala assim: eu sei quem tu és, mas eu não consigo mais crer, não consigo mais ver solução para o meu filho. Aí Jesus vira para aquele homem e fala: tudo é possível ao que crer. Como eu falei para os irmãos, ano passado, a minha filha teve uma infecção urinária. E essa infecção, ela evoluiu para uma síndrome chamada de síndrome de Guillain-Barré. É uma síndrome que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. E a minha esposa ficou com a minha filha 12 dias na UTI. Como é que traz culto? Como é que se humilha? Para quem é pai, para quem é mãe, sabe que quando mexe com os nossos filhos, irmão, consegue mexer lá no nosso âmago. Mexe lá no nosso coração. E 12 dias tratando.
Eu lembro que eu trabalhando, a minha esposa não, eu ia lá para visitá-la e todas as vezes que dava a hora de eu ir para o trabalho, a minha esposa virava para mim e falava: amor, vamos adorar. Vamos agradecer ao Senhor. O desejo, irmão, era de gritar, era de explodir. Por quê? Quando o meu mais velho nasceu, ele também ficou 10 dias em uma UTI. E aquela sensação, poxa, de novo. Como que traz culto? No mesmo diagnóstico, fazem nela uma ressonância e encontram um caroço do lado da cabeça dela. Como é que traz culto? Como é que crê? Parece que aquela notícia era eminente do falecimento, da morte. É por isso que eu me identifico tanto com esse texto aqui. Num dia, a minha filha não estava andando. Minha filha toda inchada, irmão. É linda. Toda inchada de tanto remédio que deram para aquela garota. Minha esposa fala comigo: vamos crer. Vamos crer. Vamos crer. Deus está dizendo para alguém: continue crendo. Não para de orar pela tua casa. Oh, glória. Não para de orar pela tua família. Não para de orar pelos teus filhos. Não para, porque Deus é poderoso. E Deus me manda dizer que Ele está respondendo situações nessa noite. Aleluia. Jairo ouve aquela notícia e vê Jesus falando com ele: crê somente. E o texto diz que eles caminham até a casa de Jairo. Mas ao chegar na casa de Jairo, Jesus vê o alvoroço. E o texto de Mateus diz que lá estavam os flautistas. Quem eram os flautistas? Eram pessoas contratadas, ou carpideiras, choradeiras, para chorar no funeral. Muito comum na época. Ou seja, quem veio dar a notícia, irmão, era descrente mesmo. Porque antes da notícia já arrumaram até o velório. E Jesus olha aquela situação e fala: não, não chora não. Porque a menina não está morta. Ela dorme. Aí o texto diz que os incrédulos começam a rir. E riam-se dele. Aí o que Jesus vai fazer? Jairo manda todo mundo embora. Se não serve para crer, não serve para ver milagre. Oh, glória! Por isso a importância de Jesus ter ido à casa de Jairo. Porque não só tinha que ressuscitar a filha dele, mas que tinha que tirar um bando de incrédulo que estava pendurado lá na casa de Jairo. E se tem alguém que Jesus não trabalha, é incrédulo. Irmão, não trabalha. Jesus não trabalha com incrédulo, não trabalha. Aí Jesus olha para, manda sair todo mundo. E só vai quem subir para o quarto? Jesus. Os seus íntimos. O pai e a mãe da menina. Tirando quem Jesus chamou, Jesus vai fazer o milagre para quem vê. Para a família. Fica de pé comigo, por favor. Jesus, ele vai tratar com quem? Com a família.
Uma das piores percepções que estamos perdendo nos nossos dias é do mundo espiritual. Tem gente que está dentro da tua casa, que você coloca, mas que não professa a mesma fé, não crê no Deus que você crê, só serve para lucrar com notícia ruim da tua casa. Só que Jesus está dizendo o seguinte: o negócio é com você e sua família. Tem horas que perdemos batalhas espirituais porque estamos incrédulos, não porque somos incrédulos, mas porque estamos contaminados com a incredulidade. Minha saudosa mãe dizia o seguinte: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. O texto bíblico diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Irmão, se não crê no Jesus que você crê, se não adora o Jesus que você adora, se não crê no poder que ele tem, não serve para ficar dentro da tua casa. É por isso que Jesus te trouxe aqui também para te dizer: vou entrar com reboliço e vou tirar muito incrédulo. Talvez você vai chegar: ué, fulana parou de vir aqui em casa. Não foi ela que parou, foi Jesus que não está deixando ir mais. Ué, irmão, não vem mais aqui em casa. Meu amigo, não é ele que parou, é Jesus que não está deixando ir mais. Porque se não serve para quê? Para crer, não serve para ver milagres. Só ver milagre aquele que crê, irmão. Então proteja a tua casa, proteja a tua família e começa a tirar. Jesus está falando: ó, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Eu lembro, eu e minha esposa, uma quarta-feira, e eu perguntei a ela assim, falei: filha, que hino que eu vou cantar hoje? E ela olhou para mim e disse assim: por tudo que tem feito. E começamos, por tudo que... Só isso, porque o resto só foi choro. Fui trabalhar. É o poder de Deus, irmãos. Na quinta-feira, a médica chega com o laudo. Eu não estava lá, minha esposa contando. A médica chega com o laudo assim, na hora que ela olha a minha filha amanheceu andando. A minha filha amanheceu pulando. A minha filha amanheceu subindo em cadeira, descendo de cadeira, porque o nosso Deus tem poder. Ele tem poder. Deus tem poder. E ela com o laudo assim, minha esposa disse que ela botou a mão na boca. E minha esposa perguntou: o que foi, doutora? E ela disse: está aqui o laudo. O laudo deu positivo para a síndrome de Guillain-Barré. Como pode a tua filha estar andando? Oh, glória! Como pode a tua filha estar pulando? Como pode a tua filha estar correndo? A minha esposa virou para ela: a senhora não sabe? Ela: não. A minha esposa disse: mas eu sei, é milagre. É milagre, porque tudo é possível para quem crê. Oh, glória! Para você se regozijar e sair daqui com a tua fé mais fortificada. Aí a médica fala assim: eu vou fazer outra ressonância nela. A gente precisa ver o caroço da cabeça. Tudo bem, marcou. Fez a ressonância. Chega ela com o laudo: e aí, doutora? Não tem mais caroço nenhum. Oh, glória! Oh, glória! O Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: eu ainda tenho poder.
Eu ainda faço milagre. Eu ainda sou Deus para libertar. Eu ainda sou Deus para curar. Eu ainda sou Deus para ressuscitar. Aumenta a tua fé nessa noite, meu irmão. Aumenta a tua fé nessa noite. Eu não sei como você entrou, mas creia somente. Creia somente, porque o Senhor Jesus está respondendo favoráveis a notícias tristes. Oh glória! O Senhor está respondendo favorável a notícias ruins nessa noite. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para orar com você. Oh glória! Você que saiu de casa falando, Senhor, eu preciso da tua intervenção. Senhor, eu preciso do teu milagre, porque da forma que está, eu não consigo, eu não aguento mais. Para você que crê no poder de Deus, para você que crê no que o Senhor vai fazer, vem aqui, eu já passei do horário, eu vou orar, Senhor Deus, eis aqui os teus filhos. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, Senhor.